vamos a continuar con la última exposición del día de hoy. Invitamos al expositor, al ingeniero Luciano Araujo Lima, de SAC Brasil, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso, y a los panelistas, el ingeniero Víctor Chávez de Soldexa y el ingeniero Guillermo Zambrano de Senati. El tema es el ABC del uso profesional de las antorchas y TBI. El expositor es el ingeniero Luciano Araujo Lima, de SAC Brasil. Él es MBI en marketing de la Fundación Vargas Tulio, ingeniero mecánico con una especialización de soldadura en FATEC SP. Cuenta con un posgrado de automatización en FEI, con 25 años en el segmento de productos de soldadura y 12 años trabajando en SAC. Recibimos con un fuerte aplauso al ingeniero Luciano Araujo. Es una gran oportunidad para hablar un poco con ustedes a respecto de antorchas. Antorchas para nosotros es la herramienta principal, donde estamos manejando y haciendo toda la soldadura todos los días. Y acá yo vengo a presentar a ustedes un poco de la experiencia que tenemos con dos marcas, dos companhias, dos filosofias de antorchas. Uma é Twico e a outra é TBI. La charla é uma charla para antorchas manuales, pero também estou listo para o período de perguntas, de dúvidas, para falar também a respeito de antorchas automáticas. Bueno, la primera pregunta, lo primeiro ponto para aclarar com todos ustedes é: que antorcha é mais adequada a você? Há fatores que podem influenciar como você pode elegir uma antorcha. O primeiro fator é o rango de ampérios, obviamente. Temos antorchas que são projetadas, são desenvolvidas para trabalhos de 150 ampérios, 200 ampérios, 250 ampérios, hasta 600 ampérios. Isso é o mais normal que se encontra em lo mercado. O outro ponto é a longitude dos cables. Os cables de uma antorcha normalmente se encontram cables de 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eu posso falar também de forma imperial, em polegadas. Em pulgadas também se encontram as medidas em pés, pero em geral as três medidas encontram-se ao redor de 3 metros, 4 metros e 5 metros. Obviamente há algumas situações especiais. Por exemplo, em outra charla que tuve acá, falamos de soldadura de alumínio para o alimentador Robust Feed. Em soldadura de alumínio é muito comum, é muito solicitado antorchas de longitude menor, como de 1 metro ou 1,5 metros. O design do mango também é outro ponto. Quando falamos de antorchas, o design do mango é um ponto muito importante, porque de sítio para sítio, de lugar para lugar, temos pessoas distintas, pessoas que têm, por exemplo, manos maiores, menores, que a ergonomia é um ponto muito importante, que o mango tenha uma resistência a choque, e há muitos pontos para evaluar no processo de desenvolvimento do mango. Pero de forma geral, podemos dividir os designs, a forma de mango, em lo estilo americano, por la esquerda, e o estilo europeu por la direita. Outro ponto importante também para mirar uma antorcha é reconhecer que tipo de conexão tu tienes em lo alimentador de alambre. Há, por exemplo, em lo estilo europeu, uma predominância por lo tipo de conector Euroconnector, que é um conector universal. Esse tipo de tecnologia chegou a nós outros na metade dos anos 80 e começou a se cambiar muito forte em los anos 90. O estilo americano
tienes algunas marcas de equipos que tienes conexiones exclusivas, que no son como los otros conectores, que tienes pines para conectar. E por último, há um ponto importante para elegir uma antorcha, que é o tipo de refrigeração que tu buscas em uma antorcha, se é por aire ou por água. Obviamente, por aire é uma refrigeração por o próprio gás que passa por dentro da antorcha. E por água, normalmente se utiliza um dispositivo externo que é um cambiador de calor. É, na verdade, um dispositivo que é composto por um reservatório de água combinado com uma bomba e também tienes allá um radiador, um dispositivo para cambiar calor. E isto é utilizado por o equipo de soldadura como um item a ser ensamblado na própria estrutura do equipo. Quando se mira as opções que há de antorchas, começamos a mirar não somente o rango de ampérios, pero também o comprimento, mas também a aplicação. Temos acá uma tabla onde apresento tipos diferentes, tipos distintos de antorchas. Antorchas com 250 ampérios, 350 ampérios, hasta 450 ampérios. E allá temos algumas indicações como diâmetro de alambre, hasta que bitola, que diâmetro de alambre podemos utilizar em estas antorchas e mesmo que tipo de materiais podemos utilizar. Em la linha Tuico e também em la linha TBI, teremos esta mesma classificação, uma classificação por ampérios e uma classificação por diâmetro de alambre. Esses são os dados básicos para elegir uma antorcha. Quando miramos as antorchas que há em mercado, é muito importante também reconhecer as diferenças que há por design, porque isto está muito pegado aos tipos de consumíveis que tu vai utilizar. Por exemplo, os tipos de antorchas europeias que tenho acá, tienes boquilhas, porta-punta de contato, puntas de contato, que são distintas do modelo americano. Então, cada modelo tienes um tipo padrão. Por conta disto, vamos entrar em las diferenças de los designs de cada tipo de antorcha. Mirando acá, uma antorcha de tipo Tuico, um tipo americano, que temos acá? Temos uma antorcha que tem um mango reforçado, é um mango reforçado pero ergonômico, normalmente apresenta já um gatilho, um trigger estendido, é um gatilho maior para que tu pueda manejar de uma forma mais por detrás, que não esteja com as mãos muito cerca do calentamento da peça fundida. Os coelhos normalmente em nossas antorchas, em todas elas, tanto Tuico quanto TBI, são coelhos aislados. Por quê? Eles são hechos em 3 camadas, 3 capas. Há uma tuberia interna hecha em cobre, há um aislante que está no meio, e por fora tu vês allá uma tuberia que é de latão, que há um banho de cromo. Os consumíveis de uma antorcha tipo americana, como Tuico, são consumíveis para um trabalho pesado. É um consumível que tem normalmente um tempo de vida muito elevado. É realmente para uma durabilidade maior. Nosso design também pede, acá, obviamente, uma forma cômoda de manejar. É uma antorcha cômoda de manejar. Tu puedes mirar allá em lo contacto com o mango,
temos lá uma rótula que permite um movimento muito confortável e que traz um dispositivo para sostener o cable com um peso menor. A linha TBI é um pouco distinta, mas traz também, dentro de seu design, os mesmos objetivos. Tienes acá também o coelho aislado, que é hecho também por 3 capas, uma tuberia interna, uma capa aislada no meio, e por fora temos já uma tuberia de latão. A boquilha acá, tu miras, é uma boquilha de encaixe, não é como a antorcha de Tuico, que há uma ruesca. Os consumíveis também são feitos para um alto rendimento, mas acá já tem algumas diferenças, que está, em realidade, por conta de algumas normas. Quando falamos de antorchas ou equipos de soldadura, nós outros, quando desenvolvemos um projeto, temos normas para seguir, normas para trabalhar. Por exemplo, numa antorcha TBI, nós outros utilizamos uma norma que é com base na antiga DIN. Ela é uma norma chamada 60794-7, que pede, por exemplo, nesta antorcha, um gatilho com um nariz de segurança. O que passa cá? Se eu estou a soldar, e mientras tenho alguma coisa a ser, e tenho que deixar a antorcha sobre a mesa, o gatilho é protegido para que, mesmo que involuntariamente não vá ser a ser soldadura, ele não pega a mesa de forma a promover um arco elétrico involuntário. Pero, se tu queres um gatilho prolongado, por abaixo, em la direita, eu tenho já um mango com um gatilho prolongado que se queda como o gatilho estilo americano. Outro ponto importante quando você fala numa antorcha é com respeito à conexão. Temos acá um exemplo de uma conexão por Euroconector, onde se pode ver os pins, que são os pins de contato para o gatilho, que são hechos em uma tecnologia retrátil. O que passa? Se eu vou ensamblar esta antorcha em alimentador de alambre, e eu não tenho muito cuidado, não vejo que a posição não está correta, eu posso danar os pins. E neste caso, os pins são retráteis, mesmo que não estejam em la direção correta, eles não vão se danar, porque vão se retrair. Temos já os tipos de conexões mais comuns no mercado, conexões para tipos de equipos que há em mercado, pero para uma antorcha, que seja Tuico ou que seja TBI, estamos listos para suprir a necessidade de qualquer tipo de alimentador de alambre. Acá, mais uma vez, o detalhe da rótula, que traz uma comodidade que seja mais cômodo para o operador. E acá, de mesmo modo, temos também um ressorte para evitar a flexão do cable. Quando estamos a manejar um equipo de soldadura, normalmente o alimentador de alambre se queda a uma altura de 80 centímetros, que é normalmente a altura de um equipo de soldadura. Há uma flecha, há uma flexão deste cable que traz um peso para o cable. E para que tu não tenhas uma curva muito cerrada, normalmente temos este tipo de ressorte que diminui aí a dificuldade de passagem do arame. Para avaliar uma antorcha, para reconhecer que antorcha tu vai elegir, tu tens que conhecer os dados técnicos de uma antorcha. Normalmente uma antorcha se apresenta assim. Tu tens já uma informação de ciclo de trabalho. Tu tens uma informação com ciclo de trabalho com uma mescla de gás, é uma mescla com base em argão, e tu tens a informação do ciclo de trabalho com o gás CO2 puro, 100%. Quais as diferenças que temos acá?
Com uma mescla de gás, como temos já um gás com uma grande concentração de argão, argão é um gás que não cambia calor, calentamento. Ele mantém retenido em la zona próxima à antorcha, acerca do arco elétrico. Então, allá, os consumíveis começam a calentar mais. Por conta disto, o ciclo de trabalho com uma mescla de gás com base em argão, tens um valor menor que CO2, porque CO2 ele cambia calor com o ambiente, então a antorcha se queda mais resfriada. Tu puedes mirar se na brochura e na proposta há alguma informação sobre o tipo de resfriamento. Pode ser por água, como eu falei, ou pode ser por gás. O diâmetro de alambre, allá vai ter uma informação de diâmetro de alambre, e há uma informação importante sobre fluxo de gás, sobre o caudal. Poucas pessoas miram este ponto, por quê? Obviamente, tu tens em uma antorcha uma restrição para passagem de gás. E há limites de caudal, de fluxo de gás. Tu puedes trabalhar buscar um caudal maior, pero allá ele vai ser um limite para este fluxo de gás. E mais abaixo, a especificação técnica que diz respeito sobre que norma esta antorcha está em acordo. Por exemplo, uma antorcha hecha sobre a visão da IEC 60974-7, ele traz algumas informações interessantes que é importante vocês conhecerem. Toda antorcha sob esta norma tem uma garantia de que seu corpo, de que os cables, por exemplo, vão estar de uma forma que pueda utilizar sem riscos para o operador. Por exemplo, a temperatura que liga a um mango deste é de 240 graus máximo. Por quê? Se tu expor uma antorcha esta a uma temperatura maior, ele já vai começar a destruir-se e hasta mesmo com os guantes de cuero não se pode segurar. Acá, um exemplo de ciclo de trabalho. Normalmente sempre se apresenta o ciclo de trabalho uma vez com CO2 e uma vez com mescla de gás. E tu tens acá as diferenças, por exemplo, desde 150 ampérios a 500 ampérios. Veja que a diferença entre 150 ampérios, uma antorcha de 150 ampérios para mescla de gás e para CO2. Normalmente, os nomes das antorchas estão muito pegados ao ciclo de trabalho com a mescla de gás. Nossa antorcha de 150 ampérios é uma antorcha que trabalha 150 ampérios a 60% com mescla de gás. Nossa antorcha que está a 240 ampérios está mais próximo a da utilização com mescla de gás. E assim se queda o nome da linha. Agora, um ponto muito importante para nós outros, que são os consumíveis. Os consumíveis, em dia a dia, são os itens que nós outros cambiamos para ter sempre uma boa performance. Então, vamos falar um pouco deles. O primeiro consumível que pongo acá é o liner. O liner, sua principal atividade é levar o alambre hasta a ponta de contato. Normalmente, os liners podemos encontrar alguns tipos. Há o liner, que é um tipo de espiral, hecho em uma fita de acero, que é utilizado normalmente para acero carbono, para utilização de alambres solares. Pero se encontra também liners que são hechos em materiais como teflon, que são utilizados para alumínio, para cobre silício, para aceros inoxidáveis, para que tu não tenhas uma contaminação de alambre de acero inoxidável. Estes são os tipos de liner. Tu encontras os liners em forma de o comprimento da antorcha, da longitude da antorcha,
E também se encontra em rolos, que tu puedes cortar e puedes assemblar en la antorcha. O coelho de antorcha é um item muito importante. Ele transfere a energia que vem do cable hasta o porta-punta de contato. E ele dá o permisso para a passagem de alambre e gás. Pero mais que isso, normalmente é o ponto de apoio em uma das mãos do operador. Sei que muitas vezes encontramos coelhos que, por exemplo, não tienes esta mangueira, esta goma negra que está acá, e muitas vezes o soldador se pergunta se o coelho sem esta goma, este tipo de mangueira, se ele está aislado eletricamente. Eu vejo que nossas antorchas, todas elas, possuem seu coelho aislado. A goma, muitas vezes, é muito mais uma necessidade de cultura do que uma necessidade técnica. O porta-punta transfere toda essa energia que vem por o cable, passa por o coelho, para a punta de contato. Ele também permite a passagem de gás. Normalmente tienes furos radiales para dar o permisso de passagem de gás. Pero hoje em dia sabemos e já temos desenvolvidos alguns porta-punteiras que têm os furos com uma direção para o fluxo de gás, para que o caudal seja o melhor possível. Os bicos de contato, ou melhor, punta de contato, tienes a função principal em la soldadura, porque eles vão transferir a energia para a soldadura. Este tipo de material pode se encontrar em cobre puro ou, em alguns casos, em algumas situações, onde tu necessitas de uma vida maior da ponteira de contato, hecho em cobre, cromo, zircônio. É uma alineação que dá uma resistência maior à abrasão. Por quê? A passagem de alambre por adentro de uma ponteira de contato traz, em alguns casos, como falamos hoje acá, de alambres tubulares para recobrimento duro, elementos muito abrasivos. Então, uma ponteira de contato com alineação de cromo e zircônio sobre o cobre traz uma vida maior. Um ponto interessante, falando sobre ponteira de contato, é o diâmetro que tu lê, que tu mira, escrito em la ponteira de contato, não é, em realidade, o diâmetro deste furo. Normalmente, por norma, se pede um diâmetro por lo menos 2 décimos para arriba. Então, se tu tens já uma ponteira de contato para 1,2 ou 0,45 em polegadas, em realidade, ele já tens 0,2 milímetros para arriba, para que tenha uma folga, para que o alambre venha a passar. Sabemos que os alambres normalmente são feitos com uma grande qualidade, que respeitam os diâmetros, pero em lo momento da soldadura, onde o alambre está acerca da ponteira de contato, está muito calentado. Alguns destes alambres têm uma dilatação muito grande. Por exemplo, em caso de alumínio, o alumínio normalmente se tem muito problema de alimentação, porque o alumínio empieza a estar pegado na ponteira de contato. Por quê? Porque ele dilata. Ele cresce o diâmetro e se pega na ponteira de contato. Por conta disso, as ponteiras sempre têm uma pequena diferença. E com respeito às boquilhas, os nozzles, são hechos normalmente em cobre. Tu pode encontrar alguns que têm uma aparência metálica, pero é solamente uma capa de cromo. Eles têm diâmetros distintos. Começam, por exemplo, com diâmetros de 14 milímetros para a saída de gás e chegam a diâmetros como de 21 milímetros. Esse diâmetro está muito pegado ao caudal que tu vai utilizar, ou mesmo
se tu tens uma situação de restrição de acesso, tu pode utilizar uma boquilha mais cerrada, uma boquilha de diâmetro menor. O ponto principal quando se habla de consumíveis é que consumíveis é um item que tu vai cambiar sempre. Se tu não tienes um consumível de qualidade, tu vai cambiar mais. Por exemplo, se tu compras um consumível pensando que é um consumível de cobre cromo-zircônio e, em realidade, é um consumível que não tem essa qualidade, a vida útil deste consumível vai ser muito menor. Então, é muito importante, no processo, sempre estar pegado com a compra de repuestos originais. Nós outros trabalhamos de uma forma certificada, com qualidade, tanto para a marca TBI quanto para a marca Tuico. Temos fábricas que têm todas as matérias-primas controladas, né? E assim mantenemos o mercado sempre da melhor forma. Adentrando na parte de inovação, gostaria de compartilhar com vocês o que estamos fazendo com respeito às antorchas. Nós lançamos uma antorcha chamada Velocity 2. Já havia uma tecnologia chamada Velocity, pero melhoramos e essa tecnologia chegou como Velocity 2. O que passa? O que é Velocity 2? Velocity 2 era o resultado de, mais uma vez, um suporte de nossos soldadores. Nos pediram que desalgássemos uma antorcha com a menor quantidade possível de consumíveis. Esta antorcha que estamos vendo aqui, tienes solamente a ponteira de contato e a boquilha. Não é mais nada. E outra coisa que nos pediram foi que tivéssemos a menor quantidade de conexões e que fosse uma antorcha mais fácil para ensamblar os consumíveis. Se tu mirar acá, temos uma antorcha que a ponteira de contato está ensamblada diretamente no coelho. E a ponteira de contato não tem ruesca. Tienes um assentamento onde tienes uma área maior de contato. O coelho é hecho em cobre, a ponteira é em cobre e a boquilha é em cobre também. Toda a parte de condução é em cobre. As antorchas convencionais, normalmente, que se encontra? Se encontra um coelho que é hecho em latão. Há um porta-ponteira que é hecho em latão também. E a ponteira que é hecha em cobre. Se perde condutividade elétrica e se perde condutividade térmica também. Em este caso, como apresentamos acá, temos a melhor condição para uma condutividade elétrica e térmica. E a ponteira de contato, hicimos uma inovação, que é, ella tem canais para passagem do fluxo de gás. Então, o gás passa por la ponteira de contato, sale por la boquilha. O gás resfria a ponteira de contato. O alambre, ele entra com um diâmetro maior e se reduz hasta o diâmetro para que tenhas o contato elétrico. Isso também permitiu uma melhor alimentação de alambre. Qualquer sujidade, qualquer sujeira que venga do alambre tubular, por exemplo, sale pela área de escape de los gases. Não se queda adentro da ponta de contato. Isso faz com que a ponta tenha uma vida muito maior. Acá, mais uma vez, penso que esteja mais claro, toda a passagem de corrente em cobre puro. A boquilha em cobre puro, de alta resistência.
O cobre utilizado em la puntera de contacto é uma alineação de alta resistência. É cobre combinado com cromo e com zircônio. Os asientos de la puntera, a tuberia de lo coelho, é a mais perfeita possível. Centrada, garantiza uma boa alimentação. E o coelho é totalmente aislado. Aqui há a garantia de segurança do operador. Temos 3 tipos de consumíveis. Chamamos de light duty, medium duty e heavy duty. Tu puedes reconhecer os consumíveis visualmente porque eles têm como strips. Tu puedes mirar que há 3 partes recartilhadas em la boquilha. Esta é uma boquilha para heavy duty. Quando há uma, é para light duty. E assim, por light, medium e heavy duty, nós classificamos por rango de ampérios, por ciclo de trabalho. Esta inovação, como disse, foi inspirada por os soldadores. E pensamos assim, inspirado em soldadores para que venham a entender as necessidades de nossos soldadores. Então, estamos acá promovendo uma antorcha que tem menos consumíveis. Em termos de inventário, tu está diminuindo o inventário. Tem o melhor rendimento da soldadura. O caudal de gás resfria a ponta de contacto. Tienes uma boa alimentação de alambre e a vida dos consumíveis são muito altas. Acá temos um exemplo. A vida de uma Veloci 2 promédio, dissemos que são 10 vezes mais de la vida de la competência. Eu tenho a experiência acá, tenho experiência em outros países, onde se pode ter uma ponta de contato que tenha uma vida maior do que 60 dias. Tu crees utilizar uma ponta de contato, trabalhar por 60 dias e não cambiar? Bueno, isso traz uma redução de custo que é incrível. Um outro ponto que gostaria de falar com respeito às antorchas é com o tema de segurança. Não sei se todos os conhecem, mas é possível ter uma antorcha aspirada que seja uma antorcha que diminui os humos de soldadura. Sabemos que todos os trabalhos apresentam riscos. E sabemos que a prevenção é essencial. Então, voltando ao tema de nosso amigo que hice uma charla há pouco, vou acá com o tema de segurança, porque penso que isso é importante. E em este ponto, o tema de segurança está pegado à geração de humos que variam de acordo com os tipos e concentrações de substâncias peligrosas. Não sei se conhece, mas há humus de soldadura que traem como concentrações de manganês, que é muito peligroso. Há humus que traz concentrações de cromo. Há alguns tipos de cromo, por exemplo, o cromo hexavalente, que é muito peligroso. E as antorchas aspiradas, por exemplo, é uma boa ferramenta para diminuir este risco. Miramos na escola que há toda a proteção, há os sistemas de aspiração de humus, são sistemas fijos, pero há trabalhos onde tu necessita mover e o sistema fijo não se pode acompanhar, não se pode seguir. Uma boa opção é utilizar uma antorcha que tienes o sistema de aspiração integrado. Para utilizar uma antorcha como esta, tu puedes utilizar um sistema portável. Temos allá
como o TBI Mobivac 2.0. Combinado com a antorcha, tu tens total segurança para trabalhar. É um sistema de alta capacidade de extração, trabalha com alto vazio, tens um design muito robusto. A antorcha, uma coisa que tem que ficar muito clara, ela tem um fluxo negativo para extrair todos os humos. Pero este fluxo negativo de ar não é danoso para a soldadura. Não vai, por exemplo, sacar o gás de proteção, o gás utilizado na soldadura. Tens conforto, é uma antorcha cômoda, tens desenho de lomango que pode se manejar tranquilamente. É eficiente de uma forma energética, porque as fugas são muito minimizadas, tu não necessita de motores muito grandes, porque está tudo acerca da soldadura. Acá, um exemplo de como se maneja. Mais um tipo de antorcha, listado, uma tabla com os tipos de antorchas que temos para esta função. Tens pouco ruído, distinto de um sistema fijo. É uma solução muito econômica e é uma solução que diminui os riscos de segurança para nossos soldadores. Ok? Bueno, há a possibilidade também de utilizar esse tipo de extração de humo em antorchas automáticas e também há a possibilidade de poner o extrator, a mangueira, afuera da antorcha, se queres ter uma boquilha acerca da soldadura. Bueno, eu venho encerrar agora com vocês. As antorchas MIG-MAG ESAB são antorchas de alta qualidade, são antorchas para tarefas pesadas, tarefas industriais, desenvolvidas para trabalhos sérios, máxima confiabilidade para trabalhos de alta exigência, e temos nossas antorchas em todo o mundo. Então, se tu hoje em dia gostaria de conhecer um pouco mais de nossa linha de antorchas, estamos acá, teremos muitos desenvolvimentos caminhando, em processo, vamos lançar mais materiais, e todos eles com larga durabilidade dos seus repuestos. São repuestos realmente de grande vida. Por exemplo, com o Velocity 2, logramos em alguns clientes uma punta de contato com uma vida de 60 dias. Gracias. Vamos a continuar con los panelistas, si pueden intervenir en algunas preguntas de ustedes. A ver, Luciano, bueno, felicitarte por tu ponencia. Quisiera hacerte una pregunta, me parece, bueno, en un mercado libre con una diversidad de marcas, ¿no?, de máquinas, respecto a los fungibles, ¿no?, ¿ha pensado algo de estandarizar o alinearse para que cualquier persona tenga, digamos, la posibilidad, ¿no?, de adquirir estos accesorios? Temos em nossa linha de produtos antorchas Tuico, antorchas TBI, que têm seus consumíveis estándar, que se pode encontrar em mercado. Por quê? Porque se trabalha de acordo com uma norma. Pero, obviamente, há alguns consumíveis que nós desenvolvemos para trazer uma melhor performance. Em este caso, onde buscamos uma melhor performance, nós oferecemos a nossos clientes e nossos amigos uma solução que tenha algum ahorro financeiro ou mesmo algum benefício que seja, por exemplo, de produtividade, que seja como de seguridade ou hasta mesmo de uma melhor qualidade de soldadura. Então, tu puedes encontrar lo estándar, como tu puedes encontrar os consumíveis que estão em um nível superior. Luciano, una consulta.
con respecto a la Velocity 2. Los consumibles y la antorcha de la Velocity 2 me imagino que tienen un costo mayor, pero inversión en antorcha y consumibles, en porcentaje, ¿cuánto ahorro le representa a la fábrica que compra estos consumibles? Bueno, quando hablamos de soluções, eu estou acostumado a dizer que o ponto mais importante não é o custo da inversão, se é como tu recebe este retorno da inversão. Como disse, consumível convencional, por exemplo, consumível Velocity tem uma vida muito grande. Consumível convencional tem uma vida muito curta. É comum, em dia a dia, fazer visitas em clientes e escutar que o soldador se cambia uma ponta de contato como uma vez ao dia, uma vez a cada 2 dias. E quando dissemos a este senhor que puedes obter uma ponta de contato que tenha uma vida de 45, 60 dias, muitos deles não creem. Então, nós estamos à disposição para demonstrar e depois de testeio, ou antes mesmo de testeio, de apresentar que a inversão inicial, a inversão quando tu empeça em uma Velocity 2, não é o ponto principal. O ponto principal é que tu ganha em muitos aspectos. Tu ganha, em primeiro lugar, o custo do consumível vai ser menor, porque o mesmo consumível de Velocity 2 tens como peso de muitos outros consumíveis comuns. Tu diminui o tempo de câmbio. Por exemplo, o soldador nem sempre tem em seu bolsillo uma ponta de contato, mas quando se dana, tem que sair de seu sítio de soldadura, encontrar cargado, ref, para solicitar, para requisitar uma ponteira nova. São tempos que se perdem em produtividade. E produtividade, como vimos hoje em dia, vimos acá em muitas charlas, tu se perde em taxa de deposição, tu se perde em tempos de soldadura, tudo isto traz um impacto. Então, quando se começa a ser a monetização deste câmbio de tecnologia, tu tens muitos ganhos. E a inversão da ponteira não é mais uma coisa que é um peso para a companhia. E, na verdade, você tem muito mais ganhos.